E hoje nós vamos... Como é que você definiria o Mano, ô Sheik? Um ignorante. E o Mauro Betti? Vou puxar saco, meu. E o Mauro Betti? Mauro Betti, eu tenho que ficar do lado dele, viu? Um monstro, um gênio. É um vendido. Obrigado, lindo. Então nós vamos agora sim. Se vocês ficassem frente a frente, um para o outro. De pé? Não, Tipo pode ficar debate à sentado. presidência. Não, sentado mesmo. Só Jogo quero sério, não dá pra fazer com o Mano. Eu quero esse olhar incisivo. Porque é o seguinte, o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em setembro Novembro de 2020. de 2020. Faz 3 anos. Faz 3 anos portanto. agora. Ele ganhou 8 títulos. Está só atrás do Oswaldo Brandão em número de 10. títulos conquistados. Ganhou 2 Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, 2 campeonatos paulistas. Ganhou essas Copas. Supercopa, Recopa. Supercopa e tal. Agora teve o jogo semana passada contra o Boca Juniors. O Palmeiras empatou as 2 partidas. No Allianz foi para os pênaltis, perdeu a decisão. Então eu já estou vendo, ele é teimoso. Ele não botou a garotada. Ele está se achando. E ele responde, gente, eu escolho o que me bate como mais interessante para o time. Mas você viu agora, domingo, ele escalou os jogadores mais novos. O Palmeiras não ganhou o jogo. Jogou bem, Então a mas questão entre vocês é a seguinte. A dividida hoje é, o Abel Ferreira está no pior momento dele no Palmeiras? O Abel Ferreira não é mais o mesmo, opa? Comece com o senhor. Olhando pra ele ou olhando pra Olhe câmera? para onde você quiser, você tem o domínio Tá. completo do O espaço meu e do perfil é tempo. muito grande aqui. Então o negócio é o seguinte, vamos lá, Kleber. Inegavelmente, o Gajo não vive o seu melhor momento dentro do Palmeiras. Se a gente pegar, por exemplo, 2020, quando ele chegou. 2021, ele ganha 2 Libertadores no mesmo ano e uma Copa do Brasil. 2022, ele ganha o Estadual, ele ganha a Recopa e ele ganha o Campeonato Brasileiro. 2023, esse ano aqui, ele ganha o Campeonato Paulista e essa Supercopa que inventaram. O Palmeiras hoje não é o time que já foi. E o Abel, ele tem um sério problema, Kleber, em assumir responsabilidades e principalmente erro. Ele ferra o Palmeiras no jogo contra o Boca. Isso é evidente, ele poderia ter mexido no time muito antes do que ele mexeu. Quando ele coloca a molecada para jogar, essa molecada deu um gás e quase realmente leva o Palmeiras para a classificação. Foi para os pênaltis, perdeu, e inclusive uma atitude muito feia por parte dele, abandonar o time às vésperas de começar as cobranças de pênaltis. Treinador nenhum pode fazer isso. Mas o Abel ele faz quando ele está vencendo também. Ok, mas você mostra que é um grande líder, não é na vitória, é na derrota. Mauro Betti. Foi bem, mano. Foi bem, mas discordo. O pior momento pra mim é logo depois, quando o Palmeiras cai da Supercopa, da Recopa, para variar a turma do amendoim, que nesse caso eu chamo de turma da alfafa, né? Porque é um treinador mega vencedor. Ele tinha acabado de chegar em 3 meses, ganhar uma Libertadores, em 5 a Copa do Brasil. Aí não consegue ganhar uma Recopa, não consegue ganhar uma Supercopa. Estava jogando com sócios avante, o Sub-10 do Palmeiras naquele Paulista. Só que ele estava exagerando em tantas trocas de time, de nomes, que ele tinha que trocar. Mas não tanto achar um time, ele estava se perdendo. E agora não, ele mantém um trabalho muito consistente, muito bom. Não é, evidentemente, o melhor momento dele, mas aquele Mas foi qual pior. é o momento, então? Você está Não é defendendo... bom. Qual é o momento? O pior momento para mim foi aquele e agora não é o ideal, porque algumas escolhas dele infelizes, outras deram errado, né? Os adversários também são qualificados como já eram e ele é um dos 4 maiores treinadores da história. Quando eu coloco 4, porque para mim ele é o 4, mas ainda está dando seta para a esquerda. Ele pode passar o Brandão, pode passar o Filipão e para mim o maior treinador da história do Palmeiras que é o Luxemburgo. Então é o seguinte, como nos grandes tribunais, depois da acusação e da defesa, nós vamos para os nossos juízes, que não vão, vocês não vêm com aqueles, vocês não vêm com aqueles votos de 8 minutos, é voto de 10 segundos. Mas eu vou declarar a suspeição do meu juiz, que é o Sheik. Não. Mas não vai votar em mim, vai votar contra o Mano. Não, o Sheik não vai votar nem contra você e contra o Mano. O Sheik vai dizer se o Abel é ou não é o bambambam da hora. Ô Kleber, é o seguinte, se porventura o Mauro estivesse errado, ainda assim eu ficaria do lado dele. Mas nesse caso não. O Mano, mais uma vez, está falando um monte de abobrinha, como é de costume, né? E é óbvio que o Mauro está corretíssimo. Muito Você já bem. viu o Sheik ficar contra alguém? Não, eu tô achando que vocês vão abrir um restaurante, abobrinha e shake. Vai ser só aquele prato... Abobrinha e alfafa. Não, tem aquele prato... Ele é o alfafa, eu sou abobrinha. Tem um prato árabe, né? Cicinho, qual é? Eu acho que é o pior momento dele.
A questão é o seguinte... Irrecuperável? Não é irrecuperável. Porém, Certamente as piores entrevistas dele têm sido as Então, últimas. esse momento é óbvio que iria chegar, porque no Brasil não existe trabalho perfeito de treinador. A questão é se ele está preparado para o Palmeiras enfrentar agora uma época sem vencer, porque para resgatar todo aquele Palmeiras, ele vai precisar de contratação. Então, agora que nós vamos ver o Abel. Então nós estamos com 1-1, Marco Antônio. Você vai dar o voto decisivo. Nosso decano. O momento não é igual aos outros. Os outros momentos foram excepcionais. Que não é o melhor momento, é óbvio até. Mas ele mecanizou o time do Palmeiras, organizou muito, fazia tudo certinho e dava certo. Sabe por quê? Porque tinha jogadores criativos. Ele perdeu 2 jogadores criativos fundamental, que é o Dudu e o Scarpa, por exemplo, resolviam. O Rony em grande fase, tudo dava certo. Ultimamente não está dando certo. Então ele é meio culpado, só não acho ele totalmente culpado, não. O elenco caiu de qualidade e o time sentiu isso.